E aí, meu caro professor, tudo bem aqui? Quem fala com vocês é o Auro. Pessoal, mais uma semana começando, graças a Deus. E já temos grandes novidades, grandes notícias. O final de semana inteiro pipocando para grupo inteiro. Como vocês sabem, infelizmente eu não consigo gravar vídeos de final de semana aqui pro canal. Então, realmente, sábado, domingo eu não consigo trazer vídeo. Eu fiquei desesperado. Falei, ai meu Deus, eu quero gravar o vídeo, não tô conseguindo. Tá todo mundo dando essa informação, não consigo aqui. Mas enfim, estou aqui para falar sobre a atribuição de aula de 2025. Teve muitas mudanças, né? Eu fiz um resumão, o arquivo é grande. Obviamente que eu não consegui ler ele tudo por completo, então peguei um resumão, peguei informação um pouquinho daqui, um pouquinho dali, para trazer com vocês nesse vídeo. Lembrando que o resumo eu vou deixar na descrição do vídeo e o link para vocês baixarem o documento também vai estar na descrição do vídeo. Então vem comigo. Primeira coisa, estou aqui então. Ele saiu dia 7 de novembro, se não me falha, foi na sexta-feira que saiu. Aqui. Ele saiu dia 7, porém o pessoal começou a falar dele dia 8. Fala sobre a questão da atribuição de aula para o ano que vem, né? Teve várias mudanças. Lembrando que esse arquivo eu vou deixar na descrição. Ele tem 196 páginas, porém, lá pro final, ó, lá, a partir da página 30 e pouco, ele dá umas tabelas e tem relevância, porém, realmente o que tá a cereja do bolo é na descrição. Então são mais de 35 páginas de puro texto. Aí eu peguei e fiz um resumão que eu vou estar comentando com vocês agora. Também quero agradecer antes de mais a dona Malu que trabalha lá comigo na escola, ela trabalha na secretaria. Ela me mandou bastante informações que ela foi achando importante para eu ler e para eu também falar no vídeo. Então depois eu vou mostrar essas prints e comentar com vocês. Dona Malu, obrigado, coraçãozinho. Gosto muito, te considero muito como pessoa. Você é uma pessoa excelente na nossa vida lá na escola, na minha também, tá bom? Tamo junto, dona Malu. Vamos lá então. Bom, primeira coisa, qual que é o objetivo dessa resolução, né? A questão da anual da atribuição de classe, né? E tentar ter mais transparência e eficiência. Resolução aqui, o número dela, beleza. Responsabilidade de gestão é uma das pautas dentro dela. Direção da escola. Coordena a atribuição ao nível escolar, focando no interesse pedagógico e preferência dos professores. Isso já foi falado em outras resoluções. Praticamente está dando muito poder aos diretores e quem eles realmente querem que fique na escola, ou não sendo efetivo, ou sendo professores contratados ou estáveis. Vale lembrar que a partir do ano que vem vamos ter 360 nas regulares, ou seja, essa questão de ficar dançando professor para todo lado não vai ser mais algo exclusivo da PEI que foi nesse ano por conta dessa 360. O ano que vem vai pesar também nas regulares, tá bom? Comissão regional, designada pelo dirigente regional, supervisora e resolve casos omissos, garantindo a correta execução do processo. Então, na questão da atribuição de aula, novamente a banca sempre é feita pela DE, né? Disposições gerais, interesse pedagógico, permanência docente, classificação e preferência. Interesse pedagógico, a decisão de atribuição deve considerar o impacto positivo para a aprendizagem dos alunos. Aqui eles estão falando, né, no caso, que o diretor ele vai ter o poder. Muito provavelmente ele vai se pautar nos índices avaliatórios dos alunos, e quem sempre dá o cheque final é o diretor mesmo assim. E provavelmente referente às provas paulistas e o Saresp. Aí ele vai verificar o professor que teve mais resultado, o professor que teve, as salas tiveram mais resultados. Provavelmente ele vai focar nisso, tá bom? Priorizando a instabilidade dos professores em uma unidade escolar sempre que possível. Obviamente que eles tentam sempre... O que eu vejo na educação é o seguinte, né? Tá se perdendo ao longo do tempo a questão de vínculo com o aluno. Praticamente toda atribuição de aula tá pipocando o professor para todo lado, né? Então você cria. Mas se o diretor tiver essa mente, né, dessa questão de afetivo com os alunos, creio que ele vai sempre manter aquele professor lá. Lembrando que a bucha também está estourando para o lado da gestão. Está sendo cobrado para eles. Então, realmente, o diretor vai pôr o peso e medidas, né? Eu vou ficar com esse professor, porém, eu vou ser cobrado porque eu fiquei com ele. E ele vai ter que mostrar resultado por isso, né? Classificação e preferência. Respeita-se a classificação dos professores baseado em pontuação e formação. Então, acho que quando o diretor vai escolher o professor, obviamente ele vai se pautar na classificação
principalmente na classificação, deve ser do concurso ou da classificação da atribuição, né, da inscrição. Provavelmente ele vai se pegar, e quando o professor estiver muito próximo, eu acho que ele pode relevar a questão do diploma, tá bom? Ó, esse aqui tem mais formação, esse tem menos. Quem sabe, né? Critérios para atribuição. Então aqui ele dá, primeira coisa, e preferencialmente, licenciatura plena. Prefere-se para docentes com preferência para docentes com diploma completo na disciplina a ser atribuído. Então ele vai chamar o professor, né? Se ele tiver todas o diploma que favorece aquele currículo, né? Provavelmente ele vai ser chamado. Agora, caso realmente o diretor não tenha escolha, né? Aí ele pode fazer a opção por outros diplomas. Vou dar um exemplo aqui. Em caso de necessidade, aulas podem ser atribuídas aos docentes com outras formações compatíveis, sempre respeitando a prioridade dos títulos, né? Vamos supor que eu estou cursando ou tenho uma pós na carga horária, né? Aí ele pode ser que ele vai me atribuir ela. Lembrando que a pós eu acho que eu falei errado, né? Outras licenciaturas que me dão carga horária naquela disciplina, tá bom? Pelo menos o mínimo, né? Que se não me engano é 160 ou 180 horas. Educação física é exclusiva para docentes com registro no CREF, né? Ou no CONFE, é assim que fala, né? Validando sua habilitação profissional. Ou seja, o cara tem educação física, mas ele não está credenciado, ele não vai conseguir pegar as aulas. Processo de atribuição, etapas. Inscrição e classificação de docentes, a gente já passou por ela, né? Sessão inicial de atribuição com possibilidade de ajustes ao longo do ano letivo. Caso ele está falando aqui, e ela pode ir sofrendo ajustes ao longo do ano. Temos a primeira... Gente, tem atribuição no ano inteiro, no decorrer do ano. Pode ser que ela sempre vá sofrer ajustes. O governo, sendo bem sincero, para quem tá mexendo, se é da Seduc, da Lespo, alguém caiu nesse vídeo aqui, presta atenção em mim. Desculpa o palavreado. O ano começa assim. Vocês dificultam ao máximo o professor pegar aula. Parece que vocês têm até medo do professor pegar aula. E ao longo do tempo, vocês vão arreganhando as pernas porque tá faltando professor. Quantas escolas ficaram o ano inteiro sem um professor de matemática, um professor de história, um professor de filosofia, um professor de português? Porque vocês, no começo do ano, em vez de facilitar para todo mundo pegar aula, diminui a carga horária. Em vez do cara ter que pegar o mínimo 20 aulas, que é um absurdo, põe lá a carga mínima 10 horas, 10 aulas semanais. Faça com que todos os professores, todas as escolas tenham docentes. Aí vocês ficam com desculpa a palavra, uma P velha, pra quem entendeu. Depois, chamando o professor, vocês catam qualquer cara que tem uma formação de 10 horas em... Vamos dar um exemplo. O cara tem uma formação que dá 10 horas de português. Não, pode vir ele. Caso excepcional, ele pode dar aula. Ô, sacanagem. Desculpa, se tem um dirigente, um diretor, alguém da Lesp, alguém da POSP. Cara, vocês é muito sacana. Vocês é muito sacana. Vocês dificultam ao máximo o cara pegar aula no começo do ano, depois fica que nem P reganhada, vai lá e abre as pernas, pra qualquer professor. Aí fica lá chorando, me engano, porque tá faltando professor, porque, gente, facilita. Quantos docentes ficaram do começo do ano até agora sem emprego? Porque lá no começo do ano vocês fizeram uns critérios absurdos, que nem Protec. Antes vocês fizeram o cara ter 10, 20 aulas, agora uma aulinha só. Por enquanto, nesse ano, uma aulinha só o cara precisa pra ter Protec. Por que já não faz isso lá no começo do ano? Por que não faz Protec e sala de leitura já participando da atribuição inicial? Faz uma atribuição só na mesma data. Aí o cara, vamos supor, eu tô lá na banca. Não sobrou aula de história pra mim. Porém, eu tenho chance já no mesmo dia pegar um Protec, uma sala de leitura, projetos, pastas. Aí ali eu acho que poderia ser, ó, acabou toda a atribuição de aulas normal. Agora a gente vai atribuir Protec, sala de leitura, projetos, pastas como penitenciários ou outros projetos. Aí segue a lista. Vocês entendem? Bom, carga horária, os docentes poderão ter atribuídos até 36 aulas semanais, correspondendo a 44 trabalhadas. No caso, entre os ATPC, horário de estudo. Prioridades na atribuição. Professores efetivos com habilitação plena, professores com licenciatura curta, estudantes de licenciatura plena com no mínimo 160 horas. No caso, eu me enquadro nesse aqui, eu estou fazendo filosofia e sociologia, já estou com 1000 horas de cada um, então eu já passei, ó, carga horária mínima
já me confirmou a resposta que eu tinha pedido para quem quisesse responder aqui. Bacharéis e tecnológicos com experiências comprovadas na disciplina. Fases do processo, né, atribuição das aulas livres e substituições temporárias para o início do ano letivo. Substituição é aquele professor que vai entrar já de licença. Ele vai ficar 3, 4, 5 meses fora de sala de aula e você vai entrar no lugar dele. Acompanhamento, supervisão contínua durante o processo, permitindo ajustes em caso de licença, afastamento ou novas demandas. Esse acompanhamento aqui está falando da banca de atribuição, que fica supervisores, diretores, tá? Itinerários formativos da educação de jovens em adultos ou EJA. Projeto de vida, focado no desenvolvimento pessoal dos alunos. Tecnologia, aulas práticas voltadas ao uso de tecnologia, principalmente nas habilidades digitais. Provavelmente, lembrando que tecnologia é só professor de matemática, ciência, área de exatas que pega. Casos excepcionais, eles liberam para outra área. Educação financeira, novamente, para quem é habilitado em matemática ou área de exatas. Casos excepcionais para outras disciplinas. E já vai depender da matéria, tá bom? Atribuição específica para docentes que lecionam no programa, respeitando habilidades e regulações vigentes. Lembrando que o EJA é atribuição de a cada 6 meses. Então, eu peguei a aula aqui, eu fico até meio do ano, depois eu tenho que refazer a atribuição, tá bom? Regras específicas e flexibilizações. Substituições. Agora estou falando caso de substituição. Professores podem assumir aulas temporárias durante afastamento, respeitando a ordem de classificação e habilitação. Vamos supor que na atribuição, eles já vão estar com a lista dos professores que são substitutos, né? Que vão sair de licença. Você vai participar como se fosse aula livre e vai esperar a sua classificação até chegar a sua vez e vai pegar ou não aquela aula. Completação de jornada. Caso o docente deseje aumentar sua carga horária, ele pode solicitar aulas adicionais, desde que respeite as regulamentações e necessidades da escola. No caso, eu acho que está focando mais aqui na questão da escola regular, né? Que você pode ampliar a jornada. Tá bom? Toma dica, pessoal. Por favor, principalmente para quem tem categoria A. Todas as categorias, A, F e O, né? O ingressante agora, o C de contratado. Pessoal, não abraça o mundo. A aula tem para todo mundo. Não queira... Sério, tem uma professora que trabalhou comigo, não vou citar nomes, por nada assim do tipo. Ela estava na PEI, ela saiu da PEI, ela foi lá para a escola, desbancou um monte de categoria O, quase que eu fiquei sem aula por conta da pessoa. Ela saiu no finalzinho do ano, né? Aí ela chegou, ela já pegou carga máxima e ampliou mais ainda. Ou seja, ela pegou todas as 36 aulas e ampliou. Eu acho que ela ficou com quase 60 aulas semanais. Foi um absurdo. E ela desbancou um monte de professor. Um monte mesmo. Quase que ela deixou sem aula ninguém. E a pessoa ficava de manhã e a parte da tarde cravada quase todo dia na escola. Das 7 às meio-dia e pouco, da 1 até às 6 e pouco da tarde. Pra quê? Aí um monte de professor que perdeu aula, ficou sem emprego. Cara, não abraça o mundo. Pega o... Ó, tem uma professora que trabalhou comigo, que ela me cedeu aula, chama Janaína. Janaína, se você estiver escutando, ó, um abraço, muito obrigado. Graças a você eu consegui aula naquele ano. Ela chegou, Auro, pra mim sobreviver e pagar minhas contas, eu preciso de 20 aulas semanais. Eu deixei tanto, acho que era 4, 5, 6 aulas. 8, era 2 de história. Deixei 8 aulas lá pra você. Tá bom, já vai te ajudar pra abrir contrato. Falei, tá bom, fui lá e peguei essas aulas. Consegui. Cara, deu tanto, ó, eu preciso de 25 aulas pra pagar minhas contas, sobrar um dinheirinho. Vai lá e pega, tenta abraçar o mundo. Deixa a aula pro seu colega. Aí que acontece, aí eu já vou puxar a orelha dos efetivos. Por favor, não me odeiem. Aí tem um monte de efetivo que agarra o mundo e o fundo, que já poderia deixar a aula pro contratado já no início do ano. Aí no decorrer do ano, ele vai desistindo das aulas. Aí fica briga pra ver quem pega essa aula. Cara, faz que eu falei, esse ano não tô muito contente, eu só vou fazer carga reduzida. Beleza, deixa a aula pro cara contratado. Cara, vamos ser mais amigos, você parça, vamos ser unidos, a classe tá muito desunida. Bom, complementação de jornada, falei, mudança na unidade, em caso de transferência, as aulas são ajustadas para garantir que não haja interrupção do ensino. No caso aqui tá falando, eu vou sair de uma escola para outra e eles vão fazer mudança provavelmente sobre isso, tá bom? Que não ficou muito claro não. Consequências e penalidades. Agora ficou uma parte que eu particularmente gostei, porque tem muito professor, desculpa falar, vagabundo que só falta. Nunca deu uma aula, só fica faltando. Faltas de licença. O docente que acumular 60 faltas
no ano letivo pode perder o direito à carga suplementar e ampliação da jornada. Cara, eu gostei muito. O cara pediu carga ampliada, ele ficou faltando, ele perde. Isso eu gostei muito. Porque, que nem eu falei, tem cara que começo do ano vai lá e pega um monte de coisa, abraça o mundo, não dá conta, porque é ganancioso, ou bichinho ganancioso. Gostei muito disso. Realmente fiquei muito contente. Revisão da carga horária em caso de afastamentos prolongados, licença, saúde, materno, etc. A carga horária pode ser redistribuída para outros professores, garantindo a continuidade do ensino. Aqui foi o que aconteceu comigo na PE esse ano. No primeiro do segundo bimestre, fechou modo. Então, as aulas que sobraram, teve uma professora que caiu, as aulas que sobraram dela foram redistribuídas para todo mundo, né? Só que eu achei bacana também. Proibições. Redução da jornada, somente permitida em casos específicos, como mudança na estrutura escolar. Adesão do programa de ensino integral. Como eu falei para vocês, fechou modo, né? Aí, no caso, foi redistribuído. Aqui está falando caso a escola tem alguma mudança muito drástica, né? Substituições repetitivas. Não são permitidas substituições consecutivas por um mesmo docente para evitar favoritismo ou irregularidades. Isso aqui eu achei muito bacana. Pra ver como que eles vão controlar isso. Provavelmente na folha de pagamento, né? Porque tá vindo mais pagamento para eles, se não pro outro. Provavelmente, isso eu achei muito bacana, porque infelizmente tem muitas escolas regulares. A secretaria ou o diretor gosta de um tal professor e só dá aula para ele. E só dá aula para ele de substituição. E os outros que estão ali esperando nunca pegam uma substituição. Isso aqui eu achei bacana, tá bom? Acompanhamento e avaliação. O Centro de Gestão de Recursos monitora todo o processo, oferecendo suporte e garantindo conformidade com legislação vigente. Feedback contínuo aos diretores e supervisores, visando ajustar necessário para o bom andamento do processo. Aqui no caso, entre linhas, eles estão falando que eles podem fazer toda uma mudança entre os professores no decorrer do ano letivo. Isso já foi falado nessas reuniões desse ano inteiro. Vai piorar para o ano que vem. Vai piorar para o ano que vem. Implementação. A nova resolução entra em vigor a partir do ano de 2025, com adaptações a serem realizadas pela escola durante a fase inicial da atribuição. Ou seja, como falou lá no início, ao longo do tempo, essa atribuição ela pode ir sofrendo alterações. O Estado ali literalmente está vendo uma quimera, né? A cada flash, como diria uma ex-diretora minha, a cada flash é uma pequena mudança que eles fazem, uma grande mudança, né? Bom, agora pegar essas prints que eu falei para vocês que a dona Malu me mandou, tá bom? Ela tá falando aqui, ela me mandou algumas prints. Essa primeira fala sobre docentes contratar para atuação eventual ou atribuição, tá bom? Inferior a 20 aulas, ou ainda em interrupção de exercício que não, período de um mês, não manifestará interesse na série para ter extinção contratual nos termos da legislação. Então, o docente contratado para atuar eventual ou com atribuição de 20 aulas menos, em interrupção de exercício que no período de um mês não manifesta interesse na sede, poderá ter extinção contratual nos termos da legislação. Pelo que eu entendi, assim, ó, docente contratado para atuação eventual ou atribuição, ou ainda em interrupção de exercício, e no período de um mês não manifestar. Então, aqui ele quer que o professor aumente a sua carga horária. Pelo que eu entendi. Aqui fala mais algumas coisas. Vamos dar um outro zoom. No período de dia útil subsequente à atribuição para reger sala. Então, o cara foi hoje na atribuição, amanhã tem que estar na escola levando a documentação. No primeiro dia útil previsto no horário escolar para as turmas atribuídas a fim de ministrar as aulas. Ou seja, o professor tem que estar no primeiro dia dando aula. O docente que faltar às aulas de uma determinada turma de estudantes sem motivo justo, dias, estabelecer em seu horário semanal por 2 semanas seguidas ou por 4 semanas interpoladas, perderá as aulas correspondendo à carga suplementar. Então, isso aqui está falando do professor, tá bom? Ou se o docente não efetiva até o limite de 20 aulas, a carga horária. Então, novamente, só pegando aquele resumo, né? O docente, que ele ficar faltando muito, ele vai perder sua carga suplementar. Novamente, outra parte aqui. Fica expressamente vedada a atribuição de classe ou aulas a partir de 1º de dezembro ao ano letivo em curso, exceto em caráter eventual em seguintes situações: constituição obrigatória de jornada, composição de carga horária, a contratação por ordem judicial. Então, a partir do 1º dia de dezembro, provavelmente do ano que vem,
né? Que sempre tem professor que é contratado no último dia do mês, não poderá ser mais contratado, tá bom? A não ser se tiver mudança ao longo do ano, mas por hora, a partir do ano que vem, vai ser dessa forma. Aqui ela não passou mais nada. Aqui, ó. A atribuição de aulas do programa de sala de leitura será composta nos seguintes conformidades: 20 aulas. Aí, isso que pega. 20 aulas que o cara precisa ter para conseguir pegar a sala de leitura. Atribui sala de leitura para esse uma égua de professor e deixa o cara só trabalhar na sala de leitura. Aí fica fazendo esse cu doce. Daqui a pouco não tem ninguém trabalhando na sala de leitura porque o cara não consegue pegar 20 aulas. Não é possível, não entra na cabeça. Pra mim, quem faz essa questão da atribuição, parece que o cara nunca pisou numa sala de aula. Parece que o cara nunca deu aula na vida. Eu sinto na educação, sendo bem sincero, é que eu não tenho rabo preso com ninguém no meu canal, eu sinto bem sincero que parece que quem tá no topo da cadeia ou deu aula 20 anos atrás, ou se formou, passou no concurso e já ou foi chamado e nunca pisou em sala de aula. É que eu sinto na camada de... Eu não vou falar de diretor, mas diretor pra cima dentro da educação, vai subindo supervisores, chega até lá na Seduca, até o secretário da educação, parece que eles nunca pisaram. Aí o cara, que não eu falei, eles tentam dificultar ao máximo 20 aulas. Daqui 2 meses depois da atribuição, eles começam por 1, 2, 5 aulas. Por que ele não faz isso no começo? Aí vamos supor, me sobrou 10 aulas na escola onde eu trabalho. Vamos supor que eu tô na regular. Eu não consigo abrir contrato com 10 aulas. Aí eu preciso ter 20 para a sala de leitura. E eu preciso dessas 20 para complementar. Para eu ter mais essas aulas. Aí não pode ser me atribuído porque tem que ter 20 aulas. Aí eu tenho que ficar que nem cigano, andando de escola em escola. Para conseguir as 20 aulas, para conseguir pegar a sala de leitura. E aí? Bom, 20 aulas semanais que corresponde à carga horária. Aulas para ações destinadas a orientações dos estudantes. Aqui já falei isso aqui em vídeo, tá bom? A carga horária que se refere ao inciso deverá ser atribuída a um único docente, sendo considerado bloco indivisível para todos efetivos no processo de atribuição de sala. Vamos pegar aqui próximo, sala de leitura, aqui ó. A atribuição das aulas do programa de sala de leitura deve obedecer a proporcionalidade das turmas de escola, de acordo com o escrito abaixo. Um único professor com 20 aulas para a unidade escolar com um turno. 2 professores de 20 aulas para 2 turnos. 3 professores. Isso aqui eu já falei também em vídeo passado. Bom. Novamente, a interrupção de exercício será ampliada ao docente contratado para atendimento de ação judicial, quando o estudante se afastar por motivos de licença saúde a partir de 7 dias depois a contar do início do afastamento. Outro aqui. O docente que atua em sala de aula para atendimento de ação judicial, a fim de acompanhar o estudante elegível aos serviços de educação especial, não poderá ser substituído e, em caso de afastamento ou licença, a qualquer título, exceto nos casos de licença saúde, licença gestante ou adoção, deverá ser liberada a carga horária a outro docente que venha efetivamente cumpri-la. Tem que nos casos de contratação haverá a interrupção do exercício. Então aqui está falando, o cara é da educação especial, ele está acompanhando um cara por ordem judicial, ele começou a faltar, ele vai ser cortado, vai ser colocado outro professor. Resumidamente, nas entrelinhas está falando isso. Bom? Tem mais alguns ainda para a gente falar. Bom? O docente efetivo ou não efetivo que tenha caracterizado a situação de inasiduidade pelo período superior de 15 dias consecutivos ou por mais 20 dias úteis intercalados durante o ano terá as suas classes ou aulas liberadas em substituição a outro docente. Isso aqui eu acho que eu já falei. É o último. Bom. Docente contratado perderá as aulas livres e ou substituição quando o auxílio por incapacidade temporária por superior de 15 dias. No caso, o cara ficou tirando licença, pum, vai cortar, tá bom? Por superior a 15 dias, interpolados por auxiliar doença, período de 60 dias. Então aqui basicamente tá falando, o cara faltou, vai ser cortado, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, ficou bem grandinho esse, tinha muita coisa pra falar. Desculpa o palavreado, mas realmente eu acabo ficando muito nervoso
Que é uma coisa que eu converso lá na escola onde eu trabalho. Eu já conversei algumas vezes. Novamente, eles dificultam tanto o professor pegar aula no começo do ano. Parece que tem uma fila gigante em cada escola, parecendo... Isso aqui, para quem é professor de história vai entender, parece as filas da creche da Bolsa de Valores de Nova York, aquelas filas que o pessoal tinha uma vaga por emprego, tipo, 1.000 pessoas por um emprego, né, aquelas filas. Eles estão achando que os professores tá assim. É 1.000 professor para pegar uma vaga de aula. Gente, não tem professor. Esses 15 mil que eles estão contratando, esses 18 mil que eles chamaram, chutando, uns 16 mil já estavam trabalhando na rede. Os outros que são novos, que saíram da faculdade agora, a maioria já estava na rede. Não tem professor contratado, são mais de 120 mil contratado. Se ele ficar fazendo com doce, não vai ter professor. Quando eu falo ele, eu tô falando estado, tô falando fulano, ciclano, tô falando um estado com geral. Gente, para! É batata. Desde 2020 que eu tô no estado trabalhando, é sempre assim. Começo do ano eles fazem um cu doce. Depois de alguns dias, um mês, começa a liberar. Começa a diminuir carga horária. Antes era 20 aulas que você podia abrir contrato. Depois baixa para 9. Depois baixa para 1. Gente, parece que esse pessoal da LESP, da SEDUC, ou esse pessoal que tá lá em cima, nunca trabalhou na vida como professor, nunca pisou em sala de aula. Ou se pisou, ficou um ano só. Não é possível. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever, comentar e compartilhar, assim vocês me ajudam demais no crescimento do canal. Quero perguntar uma coisinha pra vocês. De sexta-feira eu trago aquele quadro Auro Responde, né? Vocês querem que eu continue? Se sim, deixa aí. Continuo com o quadro, né? Com o Auro Responde. Senão eu estava pensando em voltar a trazer vídeo de notícia na sexta-feira, tá bom? Beleza? Vou ver se hoje sai mais um vídeo, tá bom? Sai uma notícia que eu tô querendo conversar com vocês. Beleza? Pessoal, ficando por aqui, tudo mais sempre. Valeu, falou e fui!